Bomba, bomba, bomba! E se bombou na net, a gente passa aqui na telinha do Madeirada Brasil. Vamos aos vídeos. Bomba urgente. Republica esse vídeo que é pra todo mundo ficar sabendo. O primo do Lula foi pego com mais de 30 quilos de maconha, foi preso. E olha, gente, só tem gente que não presta na família desse homem. Não foi o primo do Lula, não. Foi do Nicolas. Nicolas? Que Nicolas? Nicolas Ferreira. Cadê a fonte dessa informação? Ah, mas tua fonte é o ICL, né? Não é o ICL, não. É a Justiça de Minas Gerais e o Sistema Prisional. Ele consta lá. Sim. Bom, mas às vezes ele não tem nem relação com essa galera. Sabe aqueles primos distantes que você nem sabe quem é? Acho bem difícil, porque o Nicolas apoiou o pai dele, o Enéas Fernandes, em São Gonçalo do Abaeté, para prefeito nas últimas eleições. É. Bom, é assim, né? Não é o Nicolas, é o primo dele. Então não tem nada a ver. Mas se fosse o primo do Lula, teria? Para a gravação. E infelizmente não tenho bons sentimentos para o futuro do nosso país com relação à segurança pública. Que chegue alguém e buquelize esse país aqui. Obrigado, presidente. Chegue alguém e buquelize esse país aqui. Obrigado, presidente. As pessoas que são contra essa PEC estão a favor de quem? A favor de quem? Das milícias? É por isso que eles não querem essa PEC. Tem gente que diz que teve autoridade brasileira que negociou o tráfico para entrar em comunidade. É hipocrisia pura, é mentira pura e mais um fake news. Porque essa pessoa admitiu num podcast que já negociou com o traficante. Basta ver matérias. E tem vídeo dizendo isso. E solte vídeo falando o inverso que a verdade virá. Eu sou absolutamente contra a imposição da leitura bíblica nas escolas públicas do nosso país. Estão se multiplicando projetos assim em câmaras municipais e assembleias legislativas. Isso é absolutamente violento. Primeiro, é um desrespeito à democracia, ao Estado laico e à diversidade. Nós vivemos em uma sociedade que tem diversas religiões e a não crença religiosa. Portanto, obrigar a leitura da Bíblia no espaço público, na escola pública, por si só é uma arbitrariedade, uma imposição, uma violência contra a liberdade religiosa e a diversidade que existe na sociedade brasileira, as diversas crenças e a não crença religiosa. Portanto, é arbitrário, impositivo e desrespeita um senso básico de convívio respeitoso nas diferenças. Desrespeita, portanto, a democracia. Agora, trazendo para o campo da própria fé, eu acho tão constrangedor, porque fé é mediante o exercício do amor. Fé você não impõe, você expõe e dá testemunho com a sua vida. Eu ficaria um tanto quanto constrangido de convencer alguém por meio impositivo a praticar a minha espiritualidade, a se converter à minha espiritualidade, a ler o texto que é sagrado para mim. Isso sequer seria orgânico, verdadeiro, sincero. Entende? Do ponto de vista teológico, inclusive, falando também como um pastor, é um tanto constrangedor querer utilizar mecanismos legislativos para obrigar a leitura da Bíblia no espaço público. Fé não deve ser instrumento de poder, de domínio, de sobreposição, de coerção, de constrangimento. Fé, até pelo ponto de vista da palavra, só faz sentido ser mediada por aquele mandamento maior, que é o amor ao próximo, que respeita a dignidade e a liberdade do outro. Não vai ser por meio coercitivo que você vai conseguir fisgar e ganhar o coração de alguém. Então, seja por senso democrático, laico, de cidadania, bom senso, respeito à diversidade, ou até num diálogo mais teológico e bíblico, não faz o menor sentido impor a leitura da Bíblia no ambiente escolar. Eu, como cidadão, como parlamentar,
como alguém que defende a diversidade e respeita a liberdade das pessoas, e também como um discípulo de Jesus Cristo de Nazaré, sou contra estas iniciativas. Fraterno abraço, fica registrada a minha posição. Cala a boca, ponha-se no seu lugar. Impossível ouvir ela sem querer enforcá-la. Eu não estou falando com a mulher, eu estou falando com a ministra. A mulher merece respeito, a ministra não. Esse foi o show de horrores que o Brasil inteiro assistiu ontem no Senado Federal do nosso país. Um desrespeito atroz, frontal, à ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Independente da simpatia que esses políticos tenham em relação à figura dessa ministra, ela é uma ministra de Estado e é uma mulher. E ela é oriunda de uma geração que foi executada justamente por proteger o meio ambiente. Chico Mendes, Dorothy Stang e a sobrevivente Marina Silva, que foi convidada para o Senado Federal para fazer uma fala numa comissão extremamente relevante de meio ambiente e foi agredida de forma covarde, vil, criminosa, e o mesmo Senado que uma semana antes aprovou o autolicenciamento ambiental frente à pior crise climática da história do planeta Terra. E esse Senado flexibilizou a legislação para o autolicenciamento, algo que aqui no estado do Rio Grande do Sul já havia sido enfrentado e o próprio judiciário já derrubou, considerando inconstitucional e ilegal. Porque, nitidamente, o autolicenciamento permite com que nós tenhamos o desmatamento de forma gigantesca e a piora do quadro climático do nosso país e do planeta. Por isso que ela foi lá e foi agredida de forma vergonhosa, machista, violenta, e isso explica muito a cultura de violência contra a mulher do nosso país. Mas eu lembro que também, há poucos dias atrás, o Senado, numa CPI, chamou influencers, criminosos, pessoas que estão dando golpes em idosos, em jovens, que são forçados muitas vezes a cometerem suicídios. Tivemos um caso de uma mãe que tentou matar sua filha de 2 anos e depois tentou suicídio porque estava devendo para agiotas, porque estava devendo no jogo do Tigrinho. E as pessoas que propagam, esses criminosos vão ao Senado Federal e os senadores tiram fotos. Mas com a ministra do Meio Ambiente, que protege a natureza, que protege a ecologia, que tem toda a competência para estar naquele lugar, ela é tratada pior do que uma criminosa. Não é respeitado nem o seu gênero, nada. Não respeitaram ela como ser humano. E o Brasil aplaude e acha engraçado e relativiza essas situações. E isso, no meu entendimento, demonstra muito o que é a extrema-direita, o que são esses políticos que estão hoje tentando de todas as formas ter a hegemonia do país e passar os seus planos de destruição e de morte a todo custo. E são criminosos. Como eu disse, dias antes estavam tirando fotos com criminosos, batendo palmas para criminosos em uma CPI. E agora com a ministra, que é uma autoridade, antes de tudo, foi um desrespeito, um desdém, um crime atrás do outro. Se você chegou até aqui e não é inscrito ainda, se inscreva no nosso canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo.